E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora conversar sobre dívida ativa. A dívida ativa refere-se a valores a receber. São créditos a favor do ente estatal que, por algum motivo, não foram cumpridos pelos devedores nos prazos estipulados. Imagina só que você tem um veículo e que você, portanto, incidiu no fato gerador para cobrar de você o IPVA. E você não pagou no prazo, a coisa estava apertada, você não conseguiu pagar. Então você vai entrar no cadastro da dívida ativa. Você deveria ter pago porque você incidiu no fato gerador da obrigação tributária. Então são dívidas de terceiros perante a Fazenda Pública que não foram quitadas no prazo. Então são direitos. Por serem direitos, esses valores vão estar representados aonde, gente? No ativo. Tendo sido, depois de ter sido apurada a sua certeza, a sua liquidez para o recebimento. É uma fonte, inclusive, gente, potencial de recursos financeiros, que tem impacto extremamente positivo quando há a recuperação desses valores dos inadimplentes. Então, uma vez que alguém não paga uma negociação, uma venda, o credor entra com a ação de cobrança para o débito ser quitado. Se a dívida é com o governo, portanto uma dívida ativa, essa ação é chamada de execução fiscal, gerando um título executivo, que é o documento que formaliza a existência do débito. No caso da execução fiscal, esse registro é a certidão da dívida ativa. Então, procure saber quando a dívida foi registrada e por quanto tempo ficou arquivada. Se já tiver passado um período de 5 anos, a dívida ativa está prescrita e a execução fiscal não pode ser realizada. Isso, inclusive, é bem comum de acontecer devido à ineficiência de cobrança do sistema tributário do nosso país. Essas execuções, gente, apresentam uma taxa de 91,9% de congestionamento em 2015, por exemplo. Isso significa que a cada 100 processos tramitados, apenas 8 foram resolvidos. Esses dados também indicam a famosa falta de agilidade do sistema tributário, do sistema judiciário brasileiro. Segundo o relatório da Justiça, em números de 2016, foi produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, havia 74 milhões de processos em tramitação no país até o final de 2015. Desse total, 29 milhões, ou 39%, representavam ações de execução fiscal. Então, é muita coisa, pessoal, muita coisa mesmo. Mas, vamos adiante. É importante que vocês entendam que há uma diferença entre dívida ativa e entre dívida passiva. Não confundam dívida ativa com dívida passiva. A dívida passiva é uma dívida pública. São obrigações da Fazenda perante terceiros. São valores a pagar que constam no passivo. A dívida ativa, contrariamente, é um direito que a administração pública tem de receber esse valor perante terceiros. O que a gente tem para falar mais? Então, elas são dívidas perante terceiros, a gente já viu, e os créditos da Fazenda de natureza tributária ou não tributária serão escriturados como receita do exercício em que eles foram arrecadados. Bem lógico isso, né? A dívida tributária é o crédito da Fazenda Pública proveniente de uma obrigação relativa a tributos, multas, adicionais, tudo vai junto. E a dívida ativa não tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem, exceto as tributárias, obviamente. Certo? Vamos adiante. O valor inscrito na dívida ativa abrange inclusive a atualização monetária, juros e multa de mora. Não é só o valor do principal, viu, gente? O valor que é inscrito na dívida ativa envolve todos esses outros elementos. A dívida será registrada e controlada de forma separada dos demais créditos e quando finalmente ela for recebida, a respectiva receita vai ser escriturada e identificada como sendo proveniente da dívida ativa. Os novos demonstrativos, as novas regras nos permitem ter essa diferença muito grande, bem separadinho, e é bom para que a gente compreenda de onde vem aquele dinheiro, para que a gente vá fazendo os abatimentos necessários, ok? Agora uma questãozinha, a contratação do empréstimo não implica alteração da dívida ativa da Defensoria Pública da União. E aí? Verdadeiro ou falso? Certo ou errado?
Vou dar um tempinho para você refletir. Já sabe a resposta, né? O povo danado, meu Deus do céu. Então, gente, é uma pegadinha de concurso, é uma questão de concurso. Vocês não devem confundir, a gente já conversou, dívida ativa com dívida passiva. A contratação de empréstimo faz aumentar a dívida passiva, que é a dívida pública perante terceiros. Ela corresponde a obrigações da fazenda pública, ou seja, valores a pagar que constam no passivo. A dívida ativa, gente, relembra, são valores a receber registrados no ativo. A dívida passiva são valores a pagar registrados no passivo, ok? Vamos lá. Competência para inscrição do crédito em dívida ativa. A inscrição trata-se de um ato, é um controle administrativo de legalidade e regularidade, por meio do qual um débito vencido e não pago é cadastrado para controle e cobrança em dívida ativa. Tem que ser procedida a inscrição e se as várias tentativas não forem positivas, não tiverem resultado para receber esse valor, será proposta uma ação de cobrança judicial, que vai ser incluída com a certidão de dívida ativa extraída do termo de inscrição. Na verdade, o objetivo da Fazenda Pública, quando ela inscreve o crédito na dívida ativa, é receber o que lhe é devido. Portanto, ela usará inclusive a ação de cobrança judicial. Ok? A contabilidade pública apenas efetua os necessários registros para controle do patrimônio público em si. Os outros trâmites são de outras esferas, de outras situações que vão ser registrados. Mas, atenção, atenção, atenção. De quem é a competência para a inscrição do crédito em dívida ativa? Na União, gente. Cabe a inscrição de seus créditos em dívida ativa de natureza tributária ou não tributária à Procuradoria da Fazenda Nacional, PGFN, que é um órgão atualmente subordinado técnica e juridicamente à Advocacia Geral da União. Então, os diversos órgãos da Administração Pública Federal detentores de créditos vencidos e não recebidos em favor da União os remeterão a quem? A PGFN, para fins de inscrição na dívida ativa. Aqui, gente, a gente tem o fluxograma da inscrição de créditos em dívida ativa. Dá uma olhada aí com calma. Após a inscrição do crédito em dívida ativa, incide sobre o débito o encargo legal, por força do Decreto-Lei de 69, no valor de 20% do valor principal. Caso o pagamento seja efetuado pelo contribuinte antes do encaminhamento para o ajuizamento da ação de execução fiscal, é aplicado um descontinho no encargo legal, que passa a ter o percentual de 10% sobre o valor da dívida, ok? Vocês têm que lembrar que a dívida ativa, ela compreende, além do valor do principal, não esqueçam, a atualização monetária, os juros, a multa e os demais encargos previstos. O que a gente pode conversar mais aqui? As informações relativas, gente, à inscrição de créditos em dívida ativa estão sujeitas a sigilo fiscal? E aí? Será que vão dizer que a pessoa que está devendo aquele tributo está devendo? É lícito, é legal falar isso? Tem sigilo? Olha, gente, não tem não, viu? Não é vedada a divulgação de informações relativas a inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública de maneira alguma. Então, você pode sim ficar público que você é um devedor. Isso não é legal, né, gente? Vamos adiante, então. Então, você pode muito bem sair por aí e as pessoas vão saber e a lista não vai ter nenhum tipo de problema ser divulgada essas informações. Os dados relativos à dívida dos entes da federação podem ser divulgados, sendo que tal divulgação não vai caracterizar nenhum tipo de violação ao sigilo fiscal do dever inscrito. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Pergunta aí, gente. A resposta vocês vão encontrar no material de vocês tranquilamente. Ok? Vamos adiante. Atenção! Atenção, atenção, atenção! No ato de inscrição do crédito em dívida ativa, ele vai ser registrado o ativo não circulante, já que o prazo de recebimento desse valor é incerto. Mais essa, né, gente? Ainda mais essa. Os procedimentos de cobrança, tanto administrativo como em virtude de ações judiciais, vão gerar um fluxo de recebimento em cada exercício, em virtude dos dados históricos que vão ser recebidos. Então, os acordos de parcelamento da dívida ativa vão resultar ainda em cronogramas de recebimento firmados com data de vencimento, valores definidos
né? Ainda vai ser feito todo esse processo. Apesar da dívida ativa, quando inicialmente inscrita, constar no ativo não circulante, porque a gente não sabe ainda o prazo de recebimento ainda é incerto, certo? No curto prazo, ativo circulante vão ser registrados os valores inscritos, aqueles valores que têm a expectativa de recebimento até o encerramento do próximo exercício. Portanto, esses valores vão ser reclassificados para o ativo circulante. As parcelas de valores da dívida ativa que tem o recebimento no curto prazo já previsto até o encerramento do exercício, então elas passam para o ativo circulante. Vai passar a existir uma dívida ativa de curto prazo e dívida ativa de longo prazo. Vão ser duas situações aí em relação a esses recebimentos da dívida ativa. Mas, gente, isso é só uma breve revisão. Tudo isso que eu estou falando tem no material de vocês. Fiquem tranquilos, leiam com calma. Vocês vão perceber o que eu estou dizendo tem lá. E vocês vão poder tirar qualquer dúvida que vocês tenham de modo mais aprofundado. Então e essa linda história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Até mais, pessoal. Só para descontrair. Um abraço. Tchau, tchau.